Então, estamos de volta com a nossa aula, certo? E hoje nós estudaremos história, certo? Como no nosso horário. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição de história, certo? Que começamos a estudar sobre os povos africanos do Brasil, não é verdade? Na lição número 5. Então, hoje vamos dar continuidade, certo? Já vimos como começou o tráfico negreiro, não é verdade? Os navios negreiros, como ficaram conhecidos, ok? E também vimos um pouco do preconceito que é gerado com as pessoas negras, certo? Ou pretas, ok? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula, à nossa lição. E nós vamos dar continuidade na página 297, ok? Vamos lá. Abra o livro na página 297. Se você não conseguiu abrir o livro ainda na página 297, pause o vídeo e abra o livro na página 297, certo? Então, agora nós vamos estudar. Os escravizados vinham de várias regiões da África. Então, vamos ver quais eram as regiões onde as pessoas eram capturadas e sequestradas, trazidas à força para o Brasil, certo? As pessoas escravizadas vinham de diversos pontos do continente africano e por isso tinham costumes, religiões e línguas diferentes. Elas pertenciam a vários povos. Observe no mapa a seguir onde eram embarcados. Então, vamos agora observar no nosso mapa, certo? Vemos aqui o continente africano, ok? E aqui o Brasil. Então, nós temos nessa parte roxa os sudaneses, certo? Onde temos aqui Guiné, ok? Que na época toda essa região que era chamada de Guiné, mas hoje Guiné é apenas um país. E aqui temos vários outros países, certo? Hoje em dia, ok? E aqui nós temos uma cidade chamada Lagos. E abaixo, na área verde, nós temos a área dos Bantos, certo? Que aqui no caso Congo, Angola e Moçambique. Hoje também esta região não é apenas esses 3 países, certo? São vários países que tem nessa região, ok? Então, os sudaneses eram trazidos para a região da Bahia e eram desembarcados em Salvador, certo? Já os bantos eram trazidos, certo? De São Paulo, da Luanda, certo? De Moçambique e Angola, e eram trazidos para Recife, certo? Aqui no Nordeste, e também eram levados para o Rio de Janeiro, na região sudeste do Brasil, ok? Então vamos ler a legenda do nosso mapa. De modo geral, os povos africanos trazidos para o Brasil foram classificados como sudaneses e bantos, como eu falei. Os bantos eram grupos diversos que ocupavam os territórios que hoje formam formam os países Angola, Camarões, Congo, Guiné Equatorial e Moçambique. Os sudaneses são originários de Benin, Costa do Marfim, Gana, Mali, Nigéria e Togo, certo? Então, como eu estava falando, os africanos foram trazidos do Brasil, vieram de diversas regiões, certo? E eles eram classificados como sudaneses ou bantos, certo? E os bantos eram grupos que ocupavam quais países que nós acabamos de ler? Angola, certo? Como nós podemos ver no mapa que está escrito Angola. Mas como eu disse, que essas regiões não são hoje apenas mais esses países. Tem outros. Então, além desses, tem os Camarões, Congo, Guiné Equatorial e Moçambique. E os sudaneses são originários de Benin, Costa do Marfim, Gana, Mali, Nigéria e Togo, certo? Então, eram dessas regiões que frequentemente eram pessoas trazidas à força para o Brasil. Agora vamos continuar. Observe essas fotos feitas por 1870 em Pernambuco. As pessoas mostradas são descendentes de vários povos da África, por isso apresentam diferenças físicas entre si. Essas pessoas foram vendidas como escravizadas. Então, se a gente observar cada foto dessa, a gente pode ver, olha, por exemplo, essa mulher já é diferente dessa, não é mesmo? E que já é diferente dessa e dessa. E do mesmo jeito, este homem é diferente desse, ok? E ó, você pode notar que as mulheres são todas diferentes, certo?
não parecem, não têm traços entre si. Por exemplo, se você vê um cearense, e os cearenses têm uns traços entre si, não é verdade? Por exemplo, que geralmente as pessoas dizem que a cabeça do cearense é mais redonda, essas coisas. Os paulistas são mais brancos, tem certas características físicas. Mas aqui, como eles foram trazidos de várias regiões, eles têm características físicas diferentes. Então você pode observar que as mulheres não parecem entre si e nem mesmo os homens, por exemplo. Olha, eles não parecem, não têm características, certo? A cabeça não tem o mesmo formato, o queixo não tem o mesmo formato, o nariz não tem o mesmo formato, do mesmo jeito. Um é mais magro, o outro é mais gordo. O mesmo se aplica para as mulheres, certo? Até mesmo o cabelo é um pouco diferente, o formato da cabeça é diferente, ou seja, eles foram trazidos de diversas regiões e tinham distinções físicas entre si, porque vinham de diversas regiões da África, certo? E infelizmente essas pessoas foram vendidas como escravizadas. Agora vamos para a página 298, ok? Os europeus se interessam pela compra de escravos. Vamos lá? Leia junto comigo. Com o propósito de justificar o tráfico negreiro e a escravização dos povos africanos, os europeus desenvolveram várias teorias de caráter racista. Essas teorias defendiam a superioridade da cultura europeia em relação à cultura dos povos estrangeiros. Então, como os portugueses estavam interessados no tráfico de pessoas, certo? No tráfico negreiro, e que queriam escravizar as pessoas das Áfricas, então eles desenvolveram teorias de caráter racista, certo? Que no caso dizer que uma raça é superior à outra por conta de alguma coisa. Então eles começaram a desenvolver teorias que eram superiores à raça dos africanos, certo? Então, essas teorias defendiam que a cultura europeia, certo, era superior em relação à cultura dos povos estrangeiros. Então eles diziam tudo que é europeu é maior, é superior, é melhor. O que é de outros povos não presta, é digno de ser rebaixado. Então o europeu que é melhor e que a gente deve colocar o europeu por cima, certo? Vamos lá continuar. Mesmo diante disso, os povos africanos resistiram bravamente às investidas dos europeus e à escravidão. Para evitar que as pessoas escravizadas organizassem revoltas, os traficantes as separavam, não permitindo que ficassem juntas as que falavam a mesma língua ou fossem do mesmo povo. Por isso, no Brasil, os recém-chegados não se entendiam, pois nem falavam a mesma língua. Então, os africanos, eles resistiram bravamente, certo? Eles não se entregaram, os europeus chegaram lá e trouxeram eles. Simplesmente, vai pro navio, ou então a gente vai fazer alguma coisa com vocês. Não, eles lutaram contra a escravização europeia. Eles resistiram bravamente, certo? Lutaram contra os invasores. Mas aí os europeus, infelizmente, conseguiram ganhar, certo? Mas, professor, os escravos, eles não podiam fazer revoltas naquela coisa que estava começando? Poderiam, mas os europeus tinham uma estratégia, que qual era? Eles separavam as pessoas de tribos diferentes, de aldeias diferentes. Por exemplo, as que falavam idiomas eram misturadas com outras pessoas que não falavam o mesmo idioma. E do mesmo jeito não tinha os mesmos costumes, não tinha as mesmas religiões, como eu disse, que vinham de várias regiões africanas, de várias regiões diferentes, então tinha língua diferente, tinha costume diferente, era de aldeias diferentes, religião diferente, tinha característica física diferente, até mesmo o tom da pele poderia ser diferente. Então, quando eles chegavam no Brasil, eles não se entendiam, não conseguiam conversar entre si, porque não sabiam um idioma do outro. Então, não tinham como se organizar ou fazer alguma revolta para isso, certo? Porque eles eram misturados com pessoas que eles não entendiam. Então, aqui nós temos, certo, um retrato, um quadro pintado. O Mercado de Negros de 1835, certo? De Jonathan Morris Rugenda. Litografia aquarelada, certo? Então, nós temos aqui um quadro mais ou menos como era o mercado negreiro, onde as pessoas eram vendidas como escravas, certo?
Como eu disse na aula anterior, que nós estudamos isso para a humanidade não fazer os mesmos erros, porque até hoje tem gente que quer escravizar pessoas, certo? Então nós devemos sempre lembrar que isto é errado e que o racismo é digno de ser erradicado da sociedade e é digno de desprezo, certo? Então, diga não ao racismo, não existe ninguém superior a ninguém, certo? Principalmente por conta de cor de pele ou cultura, ok? Devemos respeitar a todos com suas características, certo? Pode ser ela física, pode ser ela religiosa, pode ser ela de cor de pele, pode ser ela de moda, pode ser ela de gosto. Nós devemos respeitar a todos, certo? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Não tem atividade de história, certo? E se ficou alguma dúvida, você me pergunta, certo? Então, até amanhã com as nossas próximas aulas, certo? Tchau!